Olá, eu sou Camila Chaves, meu grupo ele é composto por Giane Mendes, Matheus Ribeiro. O nosso assunto é sobre filtros ativos e eu vou começar dando a introdução do assunto. Eu vou falar sobre o conceito de filtro e range de frequência. Então, eu vou começar com o seguinte exemplo para facilitar o entendimento do nosso assunto. Vamos imaginar o filtro de barro. O que acontece no filtro de barro? No filtro, entra a água com impurezas, passa pela vela e a impureza ela fica retida e sai somente a água limpa. Então, basicamente, a gente pegou um determinado sinal, filtrou e estratificou desse sinal apenas o que a gente tem interesse, que nesse caso seria a água limpa. Então, resumindo, o filtro ele pode ser definido como um sistema com o objetivo de estratificar um determinado sinal e separar áreas de interesse e áreas sem interesse. Uma outra definição que pode ser citada aqui é a definição do livro do Pertence Júlio, que é que um filtro elétrico é um quadripolo capaz de atenuar determinadas frequências do espectro do sinal de entrada e permitir a passagem das demais. Agora, sobre o range de frequência, eu vou definir um pouquinho o que é frequência alta e frequência baixa, só para a gente entender melhor quando eu for explicar sobre os filtros. A frequência baixa é um termo relativo, ou seja, uma frequência baixa com relação a outra frequência. Por exemplo, 20 Hz é uma frequência baixa em relação a 20 kHz, mas é uma frequência alta em relação a 10 Hz, por exemplo. Em sinais de áudio de 20 kHz, 18 kHz, são frequências altíssimas, mas se for levar em comparação com os sinais de frequência de transmissão de rádio, não é nada. Agora, eu vou falar um pouco do efeito da filtragem passiva de forma bem resumida, só para a gente entender por que surgiu o efeito de filtragem ativo, que é, no caso, o assunto do nosso trabalho. Vamos começar com o filtro passa-baixa. O que o filtro passa-baixa faz? Você vai determinar uma frequência referência e, teoricamente, o sinal de frequências mais altas do que essa frequência determinada vai ser um sinal atenuado. E o sinal antes dessa frequência vai ser o sinal que vai ter passagem livre. Ao contrário do filtro passa-baixa, a gente tem o filtro passa-alta, que é basicamente o contrário. Então, no filtro passa-alta, a gente vai passar frequências mais altas do que a frequência de referência, que no caso é a nossa frequência de corte. E a gente tem também o filtro passa-banda, que aqui no slide está filtro passa-faixa, que também pode ser chamado assim. E no passa-faixa ou passa-banda, tanto faz, é quando eu quero que uma determinada região de frequência passe por esse processo de filtragem. Então, eu associo o filtro passa-baixa com o filtro passa-alta, e aí eu tenho o filtro passa-banda, que está aqui como passa-faixa. Mas, assim, de forma resumida, sobre o que é exatamente o filtro passivo, ele é um circuito eletrônico com componentes passivos, como resistores, capacitores, indutores, que realizam essa filtragem. Aqui a gente tem o filtro ativo, né? Começamos aqui com o filtro ativo e temos o filtro passa-baixo aqui nesse slide. E o filtro passa-baixo, ele usa um aplicador operacional para poder ter ganho nesse processo, porque quando você usa componentes passivos, naturalmente você já tem uma perda de sinal relevante. Então, esse desenho aqui, como vocês podem ver, é do filtro passa-baixo. E esses são circuitos que têm por objetivo passar baixas frequências. Então, o que acontece? O capacitor ele está em paralelo com o resistor para baixas frequências. O capacitor ele vê um sinal DC. Então, baixas frequências ele vai abrir. Então, se ele abre, o que resta no sistema é só um amplificador operacional inversor comum. Ou seja, essas frequências que abrem um capacitor têm facilidade para passar e vão ser amplificadas. E para altas frequências, o capacitor age como um curto, ou seja, ele vai ligar o sinal do resistor R num terra virtual. E aqui a gente tem o o filtrativo passa alto, né? E sobre ele tem um capacitor em série na entrada do circuito, como vocês podem ver. E aí o capacitor tem um comportamento análogo ao caso anterior. Então, para baixas frequências, no passa alta, ele abre. Então, se ele abre, é como se não houvesse a passagem e a recíproca é verdadeira. Então, para altas frequências, o capacitor é um curto, ou seja, ele facilita a passagem de altas frequências e bloqueia baixas frequências, abrindo o circuito. E no caso de alta frequência, ele se torna um curto e o sistema se torna um amplificador inversor comum. Aqui nós temos o filtro ativo passa-faixa.
E aqui eu vou falar, né, sobre o filtro Butterworth, as funções de transferência mais utilizadas nos processos de filtros ativos, né? E temos o filtro Butterworth. E o filtro Butterworth é um tipo de projeto de filtros eletrônicos. Ele é desenvolvido de modo a ter uma resposta em frequência o mais plana ou quanto for matematicamente possível na banda passante. Já o filtro Bessel é uma variedade de filtro linear com uma resposta de fase o mais plana possível. Os filtros Bessel são comumente utilizados em sistemas de crossover de áudio. Aqui é um breve resumo do que eu expliquei. Aplicações passo abaixo. Para baixas frequências, o capacitor ele age como um circuito aberto. O sistema funciona como um amplificador de ganho. Para altas frequências, o capacitor age como um curto, ligando a saída R no terra virtual. Aqui, aplicações de passa alta. Para baixas frequências, o capacitor ele age como um circuito aberto e não há condução de sinal. E para altas frequências, o capacitor ele age como um curto. Aqui é a aplicação de passa-faixa. Os filtros passa-faixa são utilizados em diversos tipos de aplicações que envolvem a seleção de sinais em determinadas frequências. Eles podem ser usados em telecom eletrônica, médica, aplicações de consumo e indústria. Olá pessoal, meu nome é Giane e eu darei continuação no assunto sobre filtros ativos, porém falaremos agora sobre filtros ativos passa-baixa, primeira e segunda ordem. Como já foi abordado os fundamentos teóricos sobre filtros ativos estabelecidos na explicação anterior, passaremos agora aos projetos dos mesmos, porém procuraremos desenvolver o assunto de uma forma não muito teórica, mas suficientemente analítica para permitir a execução de alguns projetos de performance satisfatória. Pois bem, primeiramente, precisamos entender como funciona o filtro ativo passa-baixa de primeira ordem. Então, o funcionamento dele é bem semelhante ao dos filtros passivos. Porém, pessoal, inclusive ele tem o mesmo decaimento por década devido à ordem, só que existe uma diferença. E a diferença está aqui, ó, na presença desse amp-op, de modo que o ganho pode ser maior que 1. Pode ser maior que 1? Como assim? Gente, um filtro passivo passa-baixa, ele é um circuito que permite a passagem de sinais de baixa frequência, reduzindo a intensidade de sinais de alta frequência. Ou seja, a partir de uma frequência de referência, ele permite que as frequências mais baixas passem livremente, pessoal, e as frequências mais altas são atenuadas. Por isso que o seu ganho será de no máximo 1. No caso do filtro ativo, com a presença do amp-op, o ganho pode ser maior que 1, certo? Aqui temos esse circuito passa-baixo de primeira ordem. Ele é um circuito básico, com amplificador operacional, esse amplificador aqui, e ele tem essa configuração. Você pode construir, pessoal, filtros passa-baixos de outras formas, mas essa é uma configuração bem clássica do filtro ativo. E basicamente, ele é um circuito com uma resistência, aqui, conectada a uma fonte de sinal e uma alimentação negativa formada por um arranjo RC, uma rede RC, como dizem, né? Mas como podemos prosseguir na análise desse circuito? Gente, não é uma boa ideia fazer uma análise no domínio do tempo, ou seja, tentando levantar a equação de corrente de capacitor, fazendo aquela amada lei de Kirchhoff e tudo mais. Por quê? Porque você vai encontrar uma equação diferencial que você vai ter que resolver. E essa equação diferencial, ela não tem muita utilidade. Por que ela não tem muita utilidade? Pessoal, aqui eu tenho um filtro. E a ideia é que ele seja um circuito seletivo de frequência. Ou seja, ele tem que trabalhar no domínio da frequência. Então, se você não conseguir trabalhar ele neste domínio, o resultado do seu funcionamento ele vai ser um pouco inútil. Ou muito confuso para você interpretar corretamente seu funcionamento, certo? Então, para ter uma análise de um filtro ativo passa-baixo de primeira ordem de um circuito, você vai precisar usar o domínio da frequência. E também a analogia com esse amplificador inversor aqui, ó, certo? E prestando atenção nesse circuito, a gente pode ver redes de componentes com impedância, se você olhar perfeitamente e entender, é claro, né? E um ponto importante com relação a isso, pessoal,
é que o ganho desse amplificador aqui, ele vai ser menos a impedância de alimentação pela impedância série. Anne, como assim? Vou explicar uma coisa para vocês, que talvez ajude. Aqui, pessoal, eu tenho um filtro ativo. Uma resistência com capacitor, ele é um filtro ativo, certo? Em que aqui eu obtenho a minha frequência de corte. Como obter a minha frequência de corte? Para obtenção disso, eu só preciso fazer aquela equaçãozinha básica em que é 1 sobre 2π vezes essa resistência aqui, mais esse capacitor. Aqui é a minha frequência de corte. Aqui é a minha parte ativa, em que eu obtenho o ganho, em que eu vou utilizar aquela equaçãozinha 1 mais esse R1 sobre esse R2, certo? Então, identificar um filtro ativo, resistência com capacitor, aqui eu tenho um filtro ativo. E com esse amp-op, pessoal, eu posso obter o ganho maior que 1, certo? Lembra que no passivo eu falei que tem que ser de no máximo 1. Mas aqui no filtro ativo passa baixa, com a presença desse amplificador operacional, eu posso obter maior que 1, certo? Vamos ver agora, pessoal, a curva de resposta de frequência do filtro ativo passa baixa de primeira ordem. Ele tem, ó, essa característica aqui, em que essa parte azul seria 100, a parte ativa do filtro, sabe? Sem amplificação. Ou seja, o que entra é aproximadamente igual ao que sai. Isso significa, pessoal, que eu tenho um dB de ganho. Mas para mim realizar um projeto com esse filtro ativo, o ganho de tensão ele tem que ser 2 vezes. Ou seja, o que entra sai 2 vezes maior, certo? O que entra sai 2 vezes maior. Se entrar 1 volt de pico, por exemplo, sai 2 volts de pico. Então, essa curva ela é um pouco mais elevada. E aqui, nós temos 3 dB, certo? É uma atenuação de 70% aproximadamente da tensão máxima. Então, pessoal, essa é a ideia do nosso filtro. E assim é o gráfico de resposta, sendo, pessoal, que a nossa frequência de corte aqui, ó, ela vai ser projetada para 100 Hz. Um ponto importante, a frequência de corte de um filtro passa baixa, ela é aquela em que o sinal de saída, prestem atenção, em que o sinal de saída é reduzido em 0,7 vezes a tensão de entrada. Certo, pessoal? Esse é filtros ativos passa baixa de primeira ordem. Vamos agora falar sobre filtros ativos passa baixa de segunda ordem. Como diferenciar um filtro ativo passa baixa de segunda ordem para passa baixa de primeira ordem, passa baixa de segunda para primeira. Pessoal, se vocês observarem bem aqui, ó, no filtro ativo passa baixa de primeira ordem, eu tenho apenas um elemento armazenador de energia, certo? Somente esse capacitor aqui. Aqui no filtro ativo passa baixa de segunda ordem, eu tenho 2 elementos armazenador de energia, como vocês podem estar vendo aqui, ó, um capacitor 1 e um capacitor 2, certo? E o filtro passa baixa de segunda ordem, ele possui 2 redes RC, pessoal. Vocês podem ver que eu vou falar de uma forma que fique mais fácil de vocês entenderem. Possui 2 redes RC, ó, em que eu tenho aqui R1 menos C1, resistência 1 menos capacitor 1, e a minha resistência 2 menos o meu capacitor 2. Eles dão, pessoal, suas propriedades de resposta de frequência. E assim, esse tipo de filtro, ele possui uma alta impedância de entrada, o que significa que ele pode ser facilmente cascateado com outro filtro ativo, resultando em um filtro mais complexo. Lembra que eu falei que no filtro ativo passa baixa de primeira ordem, a forma de ganho era 1 mais resistência 1 sobre a resistência 2? Aqui, pessoal, o ganho do meu circuito aqui, na verdade, o ganho do meu filtro ativo passa baixa de segunda ordem, ele vai depender muito dos valores da minha resistência A e da minha resistência B, certo? A resposta de frequência, pessoal, normalizada do filtro passa baixa de segunda ordem, ela é dada também por uma rede RC e é geralmente idêntica à do primeiro tipo de ordem.
A principal diferença entre um filtro de baixa frequência de primeira e segunda ordem é que no de segunda ordem a banda de parada, no caso de corte, ela é 2 vezes maior que a do filtro de primeira ordem, certo? E o projeto desse filtro, pessoal, ele é baseado em torno de uma configuração de não inversor, de amplificador operacional não inversora, em que o ganho, pessoal, ele é sempre maior que 1. Vamos entender isso falando sobre projetos de filtro ativo passa-baixa de segunda ordem, certo? Vamos lá. Ó, aqui temos um filtro passa-baixa Butterworth de segunda ordem, em que eu tenho uma frequência de corte igual a 5 kHz. Pessoal, comparando as curvas aqui, ó, do filtro de primeira ordem, podemos ver como a curva de segunda ordem possui uma inclinação mais acentuada. Vocês estão vendo aqui, ó? E olha, no filtro passa-baixa Chebyshev de segunda ordem, temos uma frequência também de 5 kHz, certo? Mas analisando ele, pessoal, observe que a atenuação aqui, ó, ela é mais acentuada no caso do Chebyshev do que do Butterworth. Mas existe um Ripple considerado, tá? No final dessa passagem. E uma dúvida que perguntam muito, pessoal, qual é o filtro melhor? Só que isso ele vai depender, obviamente, da sua aplicação, da necessidade, da precisão. É correto saber calcular os dois, né? Tanto o Chebyshev como o Butterworth, e avaliar bem qual será melhor aplicado de acordo com a necessidade, certo? Aqui, ó, temos um filtro passa-baixa Bessel de segunda ordem, em que eu também tenho uma frequência de corte igual a 5 kHz. Mas, ó, observando bem, pessoal, aqui, ó, ele atenua mais do que o Butterworth e ele oscila menos do que o Chebyshev, certo? Pessoal, essa é a ideia de filtro ativo passa-baixa primeira e segunda ordem. Vocês vão poder identificar dessa forma aqui que eu expliquei para vocês, um filtro ativo, em que eu obtenho uma frequência de corte, em que eu uso um amplificador operacional para me ter um ganho maior que 1, já que o passivo eu tenho de no máximo até 1, tá? E aqui eu obtenho o ganho dele. E no caso do filtro passa-baixa de segunda ordem, eu vou usar 2 redes RC, 2 resistências e 2 capacitores, certo? Projetando eles com essas curvas de frequência que eu exemplifiquei para vocês, uma frequência de corte de 5 kHz, em que eu usei essas 3 aplicações de filtros, né? No caso, filtros Butterworth, Chebyshev e Bessel. Posteriormente, vocês vão ver, no caso, conexões desses filtros com outros, em que eles acabam gerando um filtro mais complexo, tá? Tudo isso que vocês viram aqui em projetos de filtros ativos, até mesmo tudo com relação a filtros ativos passa-baixo, posteriormente vocês vão ver ao contrário, ou seja, diferentes circuitos, diferentes formas e necessidade para vocês aplicarem isso na indústria, já que eles têm várias utilidades, certo? Um filtro ativo, pessoal, passa-baixo ativo, vocês vão ter esses componentes, são os resistores, os capacitores e os amplificadores operacionais, tá? Diferentemente dos passivos, que são resistores, capacitores e indutores, tá bom? A gente vai ver os filtros passa-alta, que vai fazer o contrário do passa-baixa. Por quê? Porque no circuito do passa-alta a gente vai trocar o resistor e o capacitor dentro do circuito. Assim, ele vai fazer o contrário do passa-baixa, certo? As vantagens que a gente pode citar no passa-alta é um ganho unitário e também um ganho variável. E também nós temos o circuito não inversor e o circuito inversor. O circuito 1, 2 e 3, no slide que você pode acompanhar, são circuitos de passa-alta. O circuito 1 e 2 são o circuito não inversor e o circuito 3 é um circuito inversor. Em ambos os circuitos, a gente pode calcular a frequência de corte. Somente no circuito de passa-alta
de primeira ordem, a frequência de corte ela precisa ser calculada pelo R1C2. No passa alta de segunda ordem, a gente vai ver uma diferença que é o resistor, nesse momento, ele vai estar intercalado com os capacitores. E igualmente ao anterior, os resistores trocam de lugar com os capacitores. As vantagens que a gente pode citar dos passa alta de segunda ordem é também um ganho unitário e variável, só que agora o fator Q ele vai depender unicamente do R1 e do R2, somente desses dois resistores. E uma terceira vantagem é que a frequência de polo vai precisar dos 4 elementos, do capacitor 1, capacitor 2 e capacitor 1, capacitor 2, resistor 1 e resistor 2. Nós também podemos analisar o gráfico VSVC. O que esse gráfico vai nos mostrar? Diferentemente do passa baixa, onde o circuito vai deixar passar baixa frequência, nesse circuito você pode perceber que ele está deixando passar somente a alta frequência. Ou seja, é um circuito diferente. O passa alta ele bloqueia baixas frequências e deixa passar somente as altas frequências. Nesse circuito, para calcular a frequência do 3 dB, a frequência de corte e a frequência da ressonância, basta a gente pegar as constantes de K, que são valores tabelados, e fazer a divisão da frequência e de cada um dos valores de K. Continuando, a gente vê os filtros de passa-banda. A gente pode analisar o conceito, que diz assim: o passa-banda bloqueia a baixa faixa e a alta faixa de frequência, ou seja, ele permite passar somente uma determinada frequência. Essa determinada frequência vai ser dada pelo cálculo BW igual a F1 menos F2. Ou seja, só vai passar, como você pode analisar no gráfico 1, só vai passar aquela determinada frequência, certo? Dentro desse tipo de filtro ativo, a gente tem o banda larga e o banda estreita. O banda larga vai ser a constante Q menor que 1. Esse é chamado de banda maior que 1. Esse é chamado de banda larga. O banda estreito é onde o Q é maior que 1, certo? O gráfico 1 é um exemplo de banda larga e o gráfico 2 é um exemplo de banda estreita. A aplicabilidade desses dois resistores desses dois filtros é algo bem conhecido entre a gente. O banda larga é da internet, porque precisa de grandes quantidades de frequência passando ali, e a rádio precisa somente de uma determinada frequência, ou seja, ele vai precisar de uma banda estreita. Ele só vai captar um sinal de frequência, 104,5, 94, somente essa frequência. Já a internet, que é a banda larga, precisa de várias frequências passando por ali. Eu consigo formular um circuito de banda larga usando um filtro de passa alta e um filtro de passa baixa. Bom, o de banda estreita eu vou precisar do MFB, que é o multi-feedback. Somente com isso eu consigo criar um circuito de banda estreita. Continuando, a gente tem um outro tipo de filtro, que é o filtro rejeita faixa. Esse filtro ele serve como um sistema de seleção de faixas que vai passar por ali. No slide a gente tem o sensor, o filtro rejeita faixa e o circuito. Mais embaixo a gente pode ver a frequência que passa nesse circuito e a frequência que passa por esse filtro.
e ele determina qual vai ser a frequência que vai ficar, que vai passar para o circuito ou não. Então ele corta, ele bloqueia a frequência que o operador deseja e deixa passar somente para o circuito aquela determinada frequência que o filtro permite. Seja ela 5, 2, 60, 80, só vai passar a frequência, a quantidade de frequência que o filtro for, vamos dizer assim, aferido. Como já foi dito, o rejeita faixa, ele bloqueia determinada faixa e deixa passar uma outra faixa de frequência. No próximo slide a gente vê o circuito do rejeita face e a gente pode ver também que ele é um filtro aplicado no circuito de fácil implementação, porém ele é muito difícil de sincronizar dentro do próprio circuito. Depois a gente tem o filtro biquadrático. O filtro biquadrático ele é um filtro de difícil implementação dentro do circuito, porém uma das suas vantagens é que ele vai ter duas saídas e ele é fácil de sintonizar dentro do próprio circuito. A gente pode ver no circuito do slide as duas saídas B, P e LP, certo? Essa é a vantagem do circuito biquadrático. Muito parecido com o circuito biquadrático, o circuito de estado variável de estado, a sua vantagem também vai ser agora que ele vai ter 4 saídas. O biquadrático tem 2 saídas e o variável de estados vai ter 4 saídas. Ele é um circuito de fácil implementação dentro do circuito e fácil de sincronizar. Para finalizar, a gente tem uma tabela de um resumo geral dos modelos do circuito, como ele é conhecido e a sua complexidade, sensibilidade e se ele é fácil ou de difícil afinação. No primeiro a gente tem o passa alto. Outro nome que ele pode ser conhecido é o VCVS. A sua complexidade é baixa, então ele é um circuito de fácil implementação dentro do circuito. Ele é um filtro de fácil implementação dentro do circuito. A sensibilidade dele é alta e ele é de difícil afinação. O banda estreita, o FMFB multifeedback, ele tem uma complexidade baixa, uma sensibilidade alta e afinação difícil. O biquadrático, o TT, ele tem uma complexidade alta, uma sensibilidade baixa e afinação difícil. O variável de estado, o KHN, tem uma complexidade alta, uma sensibilidade baixa e uma afinação fácil. Ou seja, tirando por essa tabela, o que a gente mais vai encontrar nos circuitos e também com sua maior aplicabilidade nos eletrônicos são o circuito de passa alta VCVS. E também ele é mais fácil de ser aplicado, né? Porém a gente também encontra o do banda estreita, ou seja, o do multifeedback. Esses dois são os mais encontrados com essa aplicabilidade maior, tanto no mercado quanto nos eletrônicos do dia a dia.